Deixa eu gravar a aula aqui, porque eu esqueço de gravar a aula. Aí os alunos vão falar assim, cadê a aula, professor? Eu falei assim, está na nuvem, né? Está no universo, né? Tá na galáxia. Então, eu acho interessante essa questão sobre turismofobia, sobre saturação turística, quando a gente pensa nos casos concretos que a gente enfrenta aqui, né? A gente pode ver Fernando de Noronha, por exemplo. Por que Fernando de Noronha é um caso bem sucedido? Por que as pessoas gostam de Fernando de Noronha? Porque lá você tem um controle muito grande. Tanto é que é caro, não é isso? Você regula tanto, né? Você tem lá políticas ambientais, você tem controle de número de pessoas por dia, né? Tal. Que você torna aquela experiência turística muito cara, muito elitizada, né? Então é um ambiente muito protegido, muito regulado pelo Ministério Público, né? Pelo governo do Estado. Então lá talvez não seja um bom exemplo, é um bom exemplo, mas talvez não seja um bom exemplo no seguinte sentido de que ele não democratiza aquela experiência, não é? Quanto que é uma viagem para Fernando de Noronha, né? É caro, né? Eu não sei quanto que é, mas Fernando de Noronha é um caso emblemático, um caso muito estudado, porque é um caso em que o governo federal, o governo estadual e a prefeitura e o Ministério Público, né, que é responsável por manter a legislação ambiental, né, daquele bioma, conseguem serem bem-sucedidos, né? É um dos poucos casos que o Brasil pode se orgulhar, né? O Brasil pode bater, olha, não destruímos, né, Fernando de Noronha, claro, tá tudo lá, né? Agora, Pantanal, Amazônia, né, esses grandes biomas, né, que tem produção econômica em grande escala, né? Tem soja, tem proteína animal, tem... Aí é uma tragédia, né? Não tem proteção nenhuma, né? Então a gente tem que pensar nesses casos aqui, né? O Carnaval de Belo Horizonte, Fernando de Noronha, Tiradentes, Campos do Jordão, Cabo Frio, igual o colega falou, né? Aquele aluno, né? Aquele aluno, eu vou perguntar para ele, é a primeira vez que ele participa? Eu fiquei na dúvida agora. Acho que sim, eu não lembro dele. Eu também não lembro, eu não lembro do nome dele na lista de alunos aqui. É estranho, né? Porque ele vai chegar agora, né? Na metade do curso. Pois é. O ensino remoto tem essas coisas. Tem aluno que nunca assiste aula. Só assiste aula gravada, né? E tem aluno que aparece, que liga e deixa e sai, você sabe, né? Porque ele tá trabalhando também, né? Porque ele não pode. Ele liga, ele loga, mas ele nunca tá aqui, né? Então tem que acabar esse negócio de ensino remoto, né? Ele tem que voltar pro ensino presencial, né? Larissa, onde você mora, Larissa? Em São Paulo. Na capital? Na capital? Zona Oeste. Então, você vai ter que fazer uma viagem, Larissa. Você vai ter que enfrentar um território novo, né? Você já conhece Belo Horizonte ou não? Mas eu não sei, professor. Tô organizando ainda pra ver se realmente eu vou fazer isso. Entendi. Mas, enfim. É um desafio, né? Assim, é caro, né? Tem toda uma questão logística, né? Mudar Trabalho também, isso me assustou um pouco, porque falou que tinha algumas aulas que poderia ser em período integral. Integral? Mas, De manhã e tarde? Isso. Mas aí você tem margem para... Você faz um semestre, se concentra no semestre manhã, depois você concentra no outro semestre tarde, entendeu? Você tem essa margem para você se organizar, né? Mas é algo drástico, mudança, né? O Alisson já morou em vários lugares, né? Mudança é sempre bom, né? Mas também é complicado, né? Eu tava vendo de repente, porque tem aqui uma instituição federal também, né? De talvez pedir transferência. Claro, sim. Esse semestre, como continua tudo ainda remoto, então eu tô mantendo aqui. Sim. Mas eu tô doido para acabar isso. Eu espero que acabe rápido. Eu também. Porque cada pessoa, ela se organiza de um modo, né? E eu já estudei em outros períodos. Minha pós foi assim, foi EAD, então eu tô acostumada já. Sim. Não, eu também. Eu acho que o ensino remoto, ele não, para mim, do ponto de vista de conteúdo, da apreensão dos alunos, não teve perda. Eu acho que os alunos
que tem tempo, que se dedicam, né? Porque tem aluno também não tem interesse, não se dedica, aí você não pode fazer nada. Mas eu acho que os alunos conseguiram se apropriar e se aprofundar no conteúdo, sabe? Eu acho que o ensino remoto não trouxe perda, pelo menos para mim. Né? Por exemplo, quem dá aula para criança, quem dá aula para adolescente, aí é um inferno, né, na Terra. Agora, pessoas adultas que se envolvem com curso, que escolhem, né, que sabem o que querem, e as pessoas se dedicam, né? Eu sinto falta. Eu sinto falta. Eu sinto falta da apropriação do campus, viver o Não, campus, claro. Isso tem que acabar. Não, isso que eu tô falando, tem que acabar. Eu tô falando do ponto de vista do conteúdo. Não, para mim não houve perda nas avaliações que eu fiz dos alunos. Agora, do ponto de vista de interação, de conhecer o campus, de usar o campus, né? Claro, né? Aí é péssimo, né? Aí é horrível. Quando eu passei na graduação de Sociologia, eu ficava o dia inteiro no campus. Né? Eu só voltava para casa para dormir. Né? Minha casa virou um hotel. Né? Fala assim, meu pai e minha mãe, não, vocês não sabem nada de Sociologia, então vocês não interagem com vocês. Tá? Então, aquela coisa de graduação, né? Aí depois eu fiz mestrado, fiz doutorado e tal. Então, aí eu passei a trabalhar também, né? Já na graduação você trabalha, você faz bico, né? Depois você se insere em pesquisa. Então, eu ficava o dia inteiro no campus. Minha vida era no campus, né? Então é muito bom. Tinha festa, na época tinha muita festa, né? Ou seja, a vida se esgota ali, né? Vou saudade das festas da faculdade. Tinha muita festa, tinha muita integração, né? Muito congresso para ir, né? A gente ia de ônibus, os ônibus velhos, os ônibus caindo aos pedaços, ia para Salvador, podia morrer na estrada, né? Entendeu? Era assim, você ia para Salvador, ia para o sul, tudo de ônibus da universidade, tá? Aqueles ônibus horríveis, péssimos, né? Mas a gente ia, né? Tudo era festa, né? Se morresse, ia morrer feliz, né? Eu sou fã do campus da UFMG, professor. Sou Sim. muito suspeito. Eu fiz letras lá, eu fiz francês, espanhol, italiano, inglês. Não, tem muita coisa acontecendo, né? Muito. É muito Tem bom. muita aula também lá. É muito bom. Fora o clube da Federal, do clube de esportes. O CEL, né? Eu CEL. adoro aquilo lá. Eu ia no CEL também, ia na graduação, depois eu parei de ir. É muito bom. O campus da UFMG é maravilhoso. Verde, muito bonito. Muito lindo. É muito bom mesmo. Né? O IGC também é muito lindo. O IGC é bacana. É pequenininho o IGC, né? Quando você compara com outras unidades, o ISEX, né, que é o Instituto de Ciências Exatas, lá é muito maior, né? Muito mais... o IGC é muito especial. Muito bonito. Muito bom. Então, gente, deixa eu passar aqui a aula para a gente retomar alguns pontos aqui, né? Antes da gente... eu não vou esperar a outra metade da turma não, porque é muita gente, então pode atrasar, tá bom? É muita gente, pode atrasar então. Então, esse slide a gente já discutiu, né? Então, eu mantenho esse termo gente, eu mantenho esse termo turismofobia só para chamar atenção, porque ele é chamativo mesmo, né? Ele é midiático. Mas o certo é a gente usar saturação turística ou pressões turísticas, ou usar o termo da OMT, over turismo, né? Mas esse termo é bom, né? Porque ele coloca as pessoas, ele incomoda as pessoas, né? É bom quando a linguagem incomoda a gente, né? Então, o que significa isso? Fobia de turismo, né? Fobia de turista. Você odeia turista? É legal ter alguém que odeia turista, né? Parece que é um problema de cidade rica, parece um problema de país que já resolveu todos os problemas, né? É interessante. A primeira reação dos alunos é essa: olha, isso é frescura, isso é bobagem, né? Os turistas geram muita riqueza, levam muito dinheiro para Veneza, né? Para Roma, para Barcelona, para Paris, né? Claro, sem dúvida, né? Então vamos lá. Delimitação de áreas, né, de tráfego turístico limitado em algumas cidades italianas. Reclamações contra o turismo de compra chinesa. Aí que são alguns problemas, né? O que é esse turismo de compra chinesa? Vocês sabem o que é?
Qual que é o problema? O que tem embutido nesse ponto, né? Nesse tópico? Né? O que está implícito nesse tópico? Né? Contra o turismo de compra chinês. Onde está o Wally? Né? O que está escondido aí nessa frase? Algum palpite? Alguma ideia? O Alexander falou aqui que é a primeira aula dele, né? Por que você chegou tão tarde, Alexander? Onde você estava? O que aconteceu? Professor, burocracia da UFMG. A burocracia da UFMG é uma porcaria, viu? Tudo é lento, Nossa, e aí eu entendo isso, É péssimo mesmo. Eles me mandaram mensagem dia 1º de outubro. Eu consegui acessar as aulas agora. Entendi. Mas o importante é que as aulas são gravadas, então não vamos chorar o leite derramado, não. Você tem que ser prático agora, pragmático. Antes da nova onda, da nova epidemia, né? Então a gente tem que resolver a vida rápido. Antes chega uma nova epidemia de ebola, de alguma coisa assim. Então assiste as aulas gravadas, né? E me manda. Você está no grupo do WhatsApp? Hein, Alexander? Sim, eu tô no grupo. Você tem meu e-mail? Você tem meu e-mail? Não. Meu Gmail? Não? Então eu vou escrever aqui para você, ó. Anota o Gmail e aí você me manda todas as suas dúvidas. Sobre as avaliações, sobre o conteúdo. Dúvidas existenciais não adianta não, porque eu tenho as mesmas dúvidas, né? Qual que é o sentido da vida, para onde a gente vai, eu não tenho a menor ideia, né? Então me manda todas as suas dúvidas do conteúdo que eu te respondo, tá bom? Deixa eu anotar aqui. Não, pô, tudo bem, professor. Aí a gente conversa no Gmail e conversa no WhatsApp, tá bom? Não, pô, tudo bem, obrigado, viu? Anotou aí o e-mail? Anotei. Tá, então todas as aulas são gravadas. Eu repassei todo o material da disciplina no primeiro dia de aula para todo mundo. Então o que você não tiver, ou que não tiver claro para você, é só você me escrever, tá bom? Não, sim, é o senhor que coloca as aulas no YouTube, né? Isso. Eu te passo os links. Me manda um e-mail que eu te passo os links de tudo. Não, eu já te sigo lá já. Então tá bom. Beleza. Então vamos seguir aqui, né? Eu perguntei para vocês, delimitação de áreas, eu tô lendo aqui, né? Delimitação de áreas de tráfego turístico, né? Limitado em algumas cidades, então você tem uma superconcentração, né? Esses são os problemas gerados pela saturação turística. Reclamações contra o turismo de compra chinês. Então esse turismo de compra chinês é quando tudo que remete ao território é produzido na China. Ou seja, você não tem mais artesão, não tem mais artesanato, você não tem mais produção local. Então o turismo massificado, o turismo saturado, ele mata. Olha como que o turismo é o contrário do que as pessoas dizem, né? Que ele gera desenvolvimento econômico local, gera desenvolvimento no território. Às vezes não. Às vezes ele pode matar a produção local de camiseta, de pulseirinha, de lembrança, né? De santinho, sei lá, qualquer. Você vai no Vaticano, por exemplo, compra aquelas coisas para trazer, né? Os santinhos, aquelas coisas para quem é católico, tudo feito na China. Então você não tem mais. Então esse turismo acabou matando o que tinha de mais raiz, de mais característico daquele território, de mais idiosincrasia, né? Tem a ver com santos, tem a ver com aquela cultura específica, né? Acaba. Tudo vem da China, vem em container, né? Gigante, e aí é fabricado de plástico, fabricado de material, né? Descartável, de lixo, né? Vai virar poluição, né? Então isso está embutido nesse tópico aí, né? Protesto contra o aumento de preços, né? Aí você tem aumento de habitação, né? Moradia mesmo, né? Em cidades do mundo inteiro, né? De Toronto, no Canadá, ao sul dos Estados Unidos, Nova Orleans, a Barcelona, Berlim e etc. Né? Crítica à reconversão urbana de Nova York, né? Em um produto de marca turística, especulação imobiliária, né? Gentrificação, a primeira coisa que a gentrificação faz é especulação imobiliária. Depois as pessoas vão embora. Depois ela expulsa, né, a população original daquele território, porque fica tudo inviável, né? Fica tudo, o custo é estratosférico, né?
Então aqui tem um pouquinho da história, né? Tem um pouquinho da história desse tema. É um campo novo de pesquisa. Talvez seja um dos campos de pesquisa na área do turismo mais recentes, mais novos, né? Ainda para ser explorados mesmo, né? Talvez o turismo espacial seja mais recente, claro, né? O turismo espacial acabou de acontecer, né? De verdade não tem ainda turismo espacial, né? Vai ter, né? Você tem empresas que fizeram exibição, né? Mas não tem ainda regular, né? Você vai toda semana tem o voo da Amazon para a Lua, pô, isso seria legal, né? Aí o Adson ia para onde? Para a Lua, né? Ia conhecer igual diria o Pink Floyd, o Dark Side, né? O lado negro, o lado escuro da Lua, né? Aí o Adson vai falar pra gente como que é a Lua. A Lua é um deserto, né? É isso, né? Tem uma paisagem de deserto. Rocha. Então, Adson, é caro, viu? Acho melhor você economizar, porque você vai economizar porque é caro. Vou procurar um Starbucks lá, professor. Vai ter Starbucks, exatamente. Vai ter essas redes internacionais, né? Que não tem nenhuma referência do território, né? Que não lugar. E você vai pagar caro ainda. Então, deixa eu só fechar aqui. Então, na década de 90, começam as reações coletivas, né? E essas reações são da sociedade civil. A sociedade civil se mobiliza, se organiza politicamente para pressionar o poder público local, a Câmara Municipal, a Prefeitura, né? Pressionar para acabar com esse com essa lei da selva do mercado, né? Então você tem isso em cidades na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, Portugal e Malta. Ou seja, todos esses lugares têm uma saturação absurda, né? Tem uma magnitude de fluxo turístico que a gente não conhece no Brasil, né? Ou só conhece em momentos muito restritos, né, do tempo, né, das férias, né? Então você tem uma saturação turística em alguns dias no Carnaval em Diamantina, né? Então isso é muito não é na magnitude da extensão como ocorre nas cidades europeias, né? Então você tem protestos anti-gentrificação em Berlim, né? Então a gentrificação é isso, em especulação imobiliária, em muito investimento público e privado, especulação imobiliária e expulsão. A população originária daquele território não consegue viver, não consegue morar naquele ambiente mais, né? Então você tem Lisboa, né? Tem vários lugares. Então um dos maiores problemas que essas cidades enfrentam são esses turismos de cruzeiro, né? Que eles chamam de quando a pessoa não pernoita, quando é só chegam esses grandes cruzeiros, né, com 2, 3 mil turistas, 4 mil, dependendo, né, da escala, e fica algumas horas na cidade, né? Então eles não trazem... É um tipo de apropriação do território completamente passiva, completamente previsível, padronizada, né? Não dá tempo da pessoa interagir, não dá tempo da pessoa sair daquele roteiro extremamente rígido, né? E padronizado. Então há uma mobilização para... No caso de Veneza, eles até conseguiram reduzir, né? Eu acho que foi a partir de agora, no pós-pandemia, a Itália, né, foi o primeiro país, vocês lembram, né? A Itália sofreu, né? Foi o primeiro país que a pandemia virou um desastre, uma calamidade, né, coletiva, um desastre, né, que, né, muita gente morrendo por dia, né, 200, 300, 400, 500 italianos, né, morrendo por dia. E aí cessou o fluxo turístico, né, foi completamente interrompido, e agora voltando, eles conseguiram aprovar lá em Veneza a redução drástica do número de cruzeiros, né. Esse é o tipo de turismo mais predador, né? Que deixa muito lixo, que consome só souvenir, né? São esses produtos feitos na China, vão nos mesmos lugares, né, vão nos mesmos espaços, né, que são cartão postal, e comem comida de fast food, ou seja, esse tipo de turista. Então aqui uma pergunta, né? O significado é que haja uma regulação, né? Que haja limites
para o mercado turístico, né? Que haja limites para o fluxo turístico, né? Para reduzir o fluxo turístico nessas cidades, né? Reduzir o custo de vida, reduzir os impactos gerados pelo turismo nessas cidades, né? Então, são problemas reais, não é frescura não, né? Porque fica parecendo que nessas cidades europeias, esse controle do fluxo turístico é o que acontece em Fernando de Noronha, por exemplo. Fernando de Noronha é super draconiana, né? Os controles sobre o número de turistas, né, isso impacta no processo, no acesso àquele destino turístico, né? Muito caro, né? Então você tem uma elitização. Então Fernando de Noronha é um caso bem sucedido do Brasil porque existe muita regulação, existe muito controle e é muito caro. Né? Quando você vai ver em outros biomas do Brasil, né, o Cerrado, o Pantanal, a floresta, né, a floresta amazônica, estão sendo destruídos, né? Não tem controle, não tem essas políticas públicas rígidas que protegem o ambiente. Né? Então por isso Fernando de Noronha é um caso bem sucedido, né? Porque existe muito controle sobre a atividade turística. E obviamente isso impacta no acesso, né? É um acesso mais elitizado, né? Aí você tem agora a tecnologia, né? Que são as plataformas, né, de alojamento, né? Como Airbnb e outros aplicativos, né? Que aumentaram a autonomia do turista, né? Então, essa aqui é uma expressão que aparece muito na literatura, né? Síndrome de Veneza, né? Que é essa, que se refere a um dos impactos da saturação turística é a gentrificação, né? Que é o abandono. As pessoas deixam de morar nos bairros que elas moravam e vão morar na periferia da cidade. Vão morar até em outras cidades, né? Porque é proibitivo, né? Então você tem que é emblemático comparar a evolução da estadia dos turistas internacionais na última década, tendo em conta que o município de Veneza tem aproximadamente 261 mil habitantes e o seu centro histórico, que é o mais visitado, conta com 55 mil habitantes. É significativo comparar esses números com o número de estadias, 10 milhões de estadias, né? Registrados em 2015. Em 2015, estima-se cerca de 34 milhões de visitantes na região metropolitana de Veneza. 34 milhões. É impressionante, né? É como se fosse turista para vir no Brasil durante, sei lá, 5 anos, né? 5 anos. Só em Veneza. A região metropolitana de Veneza, eu não sei quais cidades, se vocês souberem, né? Eu não sei quais cidades fazem parte da região metropolitana de Veneza. Passou de 33 milhões para 34 milhões. Aqui, ó, com relação à população que vivia no centro histórico, né, da cidade, ela tinha 55 mil habitantes. E em 2015. Na década de 90 eram 78 mil habitantes. Então você tem uma queda da população no centro histórico, né? E a causa disso é o turismo. Então o centro histórico perdeu 22.500 habitantes, né? E para quem ficou, o custo é alto. Não significa que as pessoas estão vivendo da forma que elas queriam viver, né? O custo é alto. O custo de alimentação, deslocamento, de moradia, tudo é alto, né? Então você tem, no caso de Berlim, por exemplo, a maioria das demandas, né, está relacionada ao custo, ao aumento do custo do aluguel, a gentrificação, né, que deixa os bairros mais caros e mais padronizados e mais excludentes, né, porque as pessoas são expulsas, e a privatização do espaço público. Né? Aí eles começaram umas campanhas bem amistosas, né, tipo Berlim não te ama, fuck you, né, ou seja, o turista né, com pichações, né, Yups fora, turistas fora, go home, né, tem umas coisas bem assim, foda-se o turismo, né, então lá na Alemanha eles não são politicamente corretos não, lá eles são bem diretos, né, então Berlim não te ama, vai para outra cidade, né, vai para Paris, que te ama, vai para Nova York, que te ama, né, então eles têm
Mas isso não faz diferença, né? Porque são muito pequenos, são ações desses grupos de bairro, né? Então são ações muito pontuais, né? Isso não tem nenhum impacto no fluxo turístico, né? É bacana, né? Você vai para um lugar que fala, olha, né? Você foge a cidade, você mata a cidade. Tem umas frases assim: o turismo mata a cidade. Então é um problema real, né? Se chega a esse ponto de animosidade, se chega a esse ponto de agressividade, é um problema real, né? Não é? As pessoas não estão fazendo isso por esporte, não é? Elas não estão gastando a energia dela e o tempo delas porque é um passatempo, né? É um problema real. Isso afeta a vida cotidiana das pessoas, afeta o cotidiano, né? Aqui tem as reivindicações das associações de bairro que tentam regulamentar o turismo em Barcelona. Então vamos lá. Desde a sua constituição, as reivindicações das assembleias de bairro por um turismo sustentável, talvez a palavra seja que seja regulado. O turismo sustentável promete algo que não consegue entregar, né? Talvez esse sustentável aqui seja muito marketing, né? Talvez o termo melhor seja um turismo regulado, ou seja, que tenha algum controle, né, do poder público, né? E que obviamente vai diminuir o fluxo turístico, obviamente vai aumentar o custo para os turistas, né? Esse turismo mais regulado, ele de um lado, ele freia o processo de democratização do turismo, né? Porque ele aumenta o custo e ele diminui o fluxo, né? Então, talvez o melhor termo que seja turismo regulado, em vez de turismo sustentável. Fica parecendo que não tem impacto, né? Que você resolveu tudo, né? E não é verdade. Então, para um turismo regulado, né, controlado, contra a pressão turística, tem gerado em torno da campanha de redução, né, diminuição do fluxo turístico na cidade. A proposta de redução do fluxo turístico está relacionada a vários. Na verdade, ela se assenta em várias propostas, né? Cancelamento, né, parar de promover o turismo com recurso público. Né, já deu, é isso? Barcelona já é famosa no mundo inteiro, já tem campanhas promocionais de empresas, né, de agências turísticas, de companhia aérea, de pessoas, o mundo inteiro já tem isso. Né? Supervisionar o financiamento com recursos públicos do consórcio público-privado de turismo de Barcelona. Então, é reduzir o investimento público e o investimento privado nas zonas turísticas de Barcelona. Deslocar esse investimento para áreas que não recebem esse recurso. Né? Retirar ajudas fiscais, incentivos fiscais, subsídios, né, e transferência de fundo público na mão de obra do setor privado. Né, em empresas do setor do turismo já tem, vamos dizer assim, independência financeira, não precisa mais receber dinheiro público. Né? Implementar uma legislação urbana mais restritiva, mais draconiana, né? Um plano especial de urbanismo para alojamento turístico, ou seja, aqui o inimigo número 1 é o Airbnb, ou seja, é diminuir a fatia do Airbnb nessas cidades, né? Fazer com que um percentual mínimo, né, 50% da oferta seja para moradia e o resto para temporada, para turista. Né? Então é regular, ou seja, os proprietários não vão poder fazer o que eles querem com o apartamento deles. Né? Eles podem ter renda, claro. Né? Você está num mercado, numa sociedade, numa economia de mercado, uma economia capitalista. Mas você não vai ter renda a ponto de colocar toda a oferta no Airbnb. Impedir a população da cidade de ter acesso à moradia. Né? Obter representação do bairro nos conselhos de administração de porto e aeroporto, que é onde chega os turistas. Né? Modificar a legislação para melhorar as condições dos trabalhadores da indústria do turismo, né? Porque aí eles vão conseguir adesão. Isso aí é uma estratégia boa, uma estratégia inteligente, né? Porque os trabalhadores do turismo são muito mal remunerados, né? São pouco treinados, são pouco qualificados, né? Então, é uma forma de conseguir adesão dos trabalhadores do turismo, né? Os trabalhadores dos serviços, né? Da cadeia turística.
aprofundamento e implantação democrática de um debate cidadão aberto sobre o desenvolvimento turístico da cidade. Então, é criar mesmo espaços de deliberação coletiva, né, sobre os impactos do turismo no território, né? Não deixar o mercado se autorregular, né? É isso. Então a escala é uma escala que a gente não conhece no Brasil, né? Por exemplo, em Veneza você tem 261 mil habitantes, né? E o número de pernoites foi 10 milhões. Ou seja, 10 milhões é quantas vezes a população de Veneza, não é isso? Né? Seria 30 vezes a população de Veneza, mais ou menos, né? Ou 40 vezes. Berlim tem 3 milhões e 450 mil. Né? Teve 12 milhões. Isso aqui tudo é defasado, tá? Isso aqui é dado de 2016, 17. Barcelona tem 1 milhão e 600. 9 milhões. Número de oferta de alojamento turístico no Airbnb. 6 mil em Veneza, 20 mil em Berlim, 17 mil em Barcelona. O preço médio por noite, né? Então a pessoa ganha muito, o proprietário ganha muito mais com, ele tem muito mais renda, ganha muito mais dinheiro com a oferta do Airbnb, né? Em vez de fazer um aluguel de longo prazo, para 5 anos, né? Para moradia, né? E esses dados aqui vocês encontram na bibliografia que eu passei para vocês, né? O que chamam de aquilo que eu eles são excursionistas, né? Esses turistas de cruzeiro chamam excursionista. É aquele bando, né, que vai lá, fica 3, 4 horas e vai embora. Então você tem uma convergência de fenômenos complexos, né, que produziram essa reação da sociedade civil nessas cidades, né? Essa reação que é uma reação política, uma reação organizada, né, para regular o mercado. Então, aumento exponencial de excursionistas, de turismo de cruzeiro, privatização e população, né, uma densidade muito grande de espaços públicos, então você não consegue usar espaço público, os espaços públicos são tomados pelos turistas, né? Êxodo, né, que é o processo de gentrificação, causa a expulsão dos moradores daquele território, os moradores originais, né, daquele território, êxodo forçado de muitos moradores. A falta de lojas essenciais, né, para a vida cotidiana, substituída por lojas caríssimas e loja voltada especificamente para os turistas, né? E a disputa entre moradores e turistas pelos serviços privados, né? Tudo tem fila, tudo dá trabalho, né? Tudo é um transtorno para os moradores, né? Então, ainda nessa convergência de muitos fenômenos que geraram essa reação, né, ao turismo massificado, turismo padronizado, né? Disputa pelo transporte público, aumento do custo de vida, né? Você tem perda do poder de compra, aumento do custo da moradia, como que a gente já falou muitas vezes, ausência e padronização, inexistência na verdade, né? Ou uma interação padronizada entre turistas e a população local, né? A população local acha que o turista acha que a população local serve como guia, né? Como que eu faço para chegar ali? Aí a população local vira a cara, não responde. Então por isso que os parisienses têm fama de ser mal-humorados, eles não aguentam mais ficar explicando, né? Aí o turista não entende a língua que ele fala, não entende a língua dele, né? Então no país dele fala a língua dele, o turista, você pode falar inglês, por favor? Você pode falar mais lento? Então as pessoas não têm saco para responder 20 vezes por dia a mesma pergunta. O que eu faço para chegar no Marra? O que eu faço para chegar na Torre Eiffel? Como que eu faço para chegar no Louvre? Como que eu faço para chegar no Cartier Latin, sei lá, né? Então você tem um processo de homogeneização da cultura local, né? O comércio local é substituído por esses serviços e essas lojas padronizadas, só dá como que chama a loja de café, que eu acabei de falar? Starbucks.
Só dá Starbucks, só dá loja de souvenir, né, com produtos fabricados na China, que eles são mais baratos, são descartáveis, todo mundo pode comprar, né? Então se você fizer um produto artesanato desse aqui, você vai pagar 8 euros, 10 euros. Se você fizer na China, o culturista vai poder comprar por 1 euro, 1 euro e 20 centavos. Então você tem, na verdade, um impacto negativo sobre a economia do território. A economia do território deixa de produzir, né, para dar lugar a uma produção em grande escala que vem lá da China, né, que vem das fábricas chinesas. Né. Aqui, ó, pare de vender a cidade. Tá vendo esse cartaz aqui em Berlim, né? Tá escrito em alemão, né? As palavras em alemão já são bonitas, né? Porque eles fundem palavras, então fica aquela coisa enorme, né? Então, pare de vender a cidade. Barcelona não está à venda, né? Aí, ó, olha que legal essa faixa aqui em Veneza, né? Tá vendo aqui? Essa faixa em Veneza, tá escrito aqui Êxodos. O êxodo da população. A população está indo embora, né? Está sendo expulsa, né? Por causa desse processo de gentrificação que impossibilita que as pessoas comuns, né? Tem que ser rico agora para morar no centro de Veneza. Antes você tinha bairros, tinha pessoas de classe média baixa, que podiam viver lá, né? Agora só vive no centro quem é rico, né? Você tem um processo de, as pessoas vão morar fora da cidade, nas cidades da região metropolitana, né? Barcelona não está à venda. Agora o Brasil, né? Apesar das manifestações de turismofobia do Brasil ainda serem pequenas, né? Ou mesmo inexistentes, eu não conheço, né, muito. Quando a gente compara com as cidades europeias, né? É importante ressaltar a existência crescente desse caso. Então você tem manifestações populares em Guarapari. Guarapari é a cidade dos mineiros, não é isso? Pertence ao Espírito Santo, mas nós já compramos, os mineiros já compraram há muito tempo, né? Já, tudo lá tem o dono é mineiro, né? Quanto os gastos necessários na revitalização da orla, da Praia do Morro, né? Em detrimento de investimentos em saúde e educação. Então você tem aí essas áreas turísticas, né? Esse pedacinho do território super turistificado, ele suga o recurso do município, suga recursos de áreas prioritárias, né, que deveriam ser investidos em outros territórios, mas são sempre investidos nos mesmos territórios. Os territórios que as pessoas entendem ou repetem que geram desenvolvimento econômico, né, que o turismo gera desenvolvimento econômico local. São Tomé das Letras, né, cidade que tem uma ligação com Machu Picchu. Tem uma caverna em São Tomé das Letras, você entra e sai em Machu Picchu, né? Haja substância, né, química para você acreditar nisso. Né? Mas tem lá não sei se é uma lenda, né, da cidade, uma brincadeira e tal. Tem excesso de turistas em São Tomé das Letras, né, que levou à criação de um grupo denominado Todos pela Água, né, para regulamentar a realização de grandes eventos no município. Então você tem provavelmente um problema aqui de escassez de água. Imagina, você está na sua cidade, uma cidade pequena, pacata, você tem aquele estilo de vida pacato, né? Você vai viver até os 98 anos, né? Tem qualidade de vida, né? E aí, de repente, falta água. Né? Em alguns eventos no ano, né? Na janela da alta temporada, né? Você não tem água, ou a água, você tem que comprar água. Água é muito cara, né? Então, obviamente que isso é um problema que a causa é a saturação turística, né? E que afeta a população local, né? Então, Fernando de Noronha é estudado, né, como um caso bem sucedido, né, de preservação, de regulação, de controle do fluxo turístico, né, que é o que eles chamam de turismo sustentável. Mas é muito caro também, né? E é isso, você vai regular tudo, mas se você colocar o padrão de controle, de regulação de Fernando de Noronha para outras cidades do Brasil, né, vai ficar inviável para a maior parte da população. As pessoas vão parar de ir, né? As pessoas vão só para Guarapari. Guarapari já só tem mineiro, né? Então o turismo mata o bairro, tá vendo aqui, ó? Conflitos, né, de diversa natureza marcam a relação entre a população local e os turistas. Então tá escrito aqui, ó, o turismo mata o bairro. Será que o turista entende? Vocês acham que o turista, quando tá passando lá perto, assim, faz um selfie, tira essa foto, acha legal? O que vocês acham que os turistas
o turista norte-americano, né, um turista brasileiro mesmo, né, vê isso, né, como que você acha que ele interpreta isso? Como que ele é capaz de interpretar essa mensagem? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Eu me sentiria mal, né? Você se sentiria culpa? O que você sentiria? Agora você sabe, mas imagina um turista que não conhece essa discussão, né? Talvez até uma questão de medo também, sabe? Porque vai que as pessoas, sei lá, tem aquelas pessoas que são extremistas e fazem alguma coisa com turismo. Vão queimar um turista em praça pública, você acha que? Não sei. Vão fazer igual fazer na Idade Média, queimar um turista em praça pública? A minha mãe, do jeito que ela não ia saber interpretar nem traduzir, ela ia falar, ai filha, tem a cadeira ali, já vamos sair daqui, é perigoso. De repente é um produto radioativo, não um produto químico. Mas se você soubesse dessa discussão, você ia sentir culpa? Como você ia sentir? Eu acho que eu sentiria um pouco de culpa, assim, sabe? Não, eu sei que dependendo da minha ação, mas querendo ou não, eu estou no meio desse turismo de massa, então eu faço parte. Eu acho que a gente sente meio fazendo uma coisa errada, né? Como se estivesse fazendo uma coisa errada, como se o turista quisesse viajar, quisesse conhecer uma cultura nova, como se isso fosse errado, né? É curioso isso, né? Você não quer fazer nada errado, você não se planejou para fazer nenhuma, mas eu acho dessa sensação, né? Você está fazendo algo errado. Você é uma vaquinha de presépio, né? Você é uma, né? Tem um comportamento bovino, né? Um comportamento de massa, né? Você vai com a horda, com a manada de turista, né? Exatamente, igual quando você vai para um lugar que não tem essa questão sustentável, você se sente um pouco mal. Quando a gente falou sobre isso, lembra que gerava problemas com o meio ambiente? Achei que o turista aí fazia o mínimo, assim, eu vou evitar de pegar determinadas coisas para não me sentir um pouco pior. E como exemplo, quando o pessoal vai lá pro zoológico, eu não vou no zoológico para não me sentir mal, porque tá fazendo isso com o animal. Tipo, tem essas coisas. Alguns turistas evitam determinados lugares para não se sentir. Como se fosse uma ação coletiva, né? Você, olha, vamos parar de incentivar a crueldade com animais, por exemplo, né? Isso. Toda vez que eu vou no zoológico, eu tenho a sensação que os animais querem se matar. Alguém ali vai tentar um suicídio ali, né? Porque é um tédio absoluto, né? Você ficar preso, né? Imagina um animal que tem um território que ele fica explorando, né? Que tal. Aí ele fica confinado, né? Então, a sensação que eu tenho é que o suicídio deve ser altíssimo entre os animais, né? Arma, enforcamento, alturas, pulo, né? Porque é horrível, deve ser triste demais, né? Mas, então é isso. Eu acho que essa pergunta que eu fiz foi no sentido de vocês pensarem se os turistas são capazes de entender, se os turistas são capazes de se mobilizar, né? Se os turistas, como que os turistas reagem a isso? Será que eles ficam ofendidos? Tem uma parte do turista que acha que foi ofendido, né? Que acha que é uma questão pessoal, né? Não é pessoal, né? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, como que os turistas podem contribuir para minimizar, né, para mitigar? É simplesmente não viajando mais? Uma coisa bem assim, nonsense, né? Não vou viajar mais, fui viajar. Por exemplo, tem alguns ambientalistas, tipo aquela menina, aquela adolescente, Greta, ela chama Greta Thunberg. Ela acha que não pode viajar de avião, né? Porque o avião polui, né? Tem uma carga de poluição de CO2 e tal, emite, que é absurdo, é autismo, ela tem razão. Mas você vai viajar de quê? De barquinho, né? A vela? Não é realista também, né? Então ela fez uma viagem, eu acho que ela é sueca ou norueguesa, não sei. Ela fez uma viagem da Noruega para Nova York de barco. Mas é porque ela é uma toa também, né? Ela é estudante, né? Ela tem todo o tempo livre do mundo. As pessoas não podem viajar de barco. Viajar de barco demora semanas, meses, não é isso? Não dá. Você vai viajar de barquinho agora para a Europa, para a China? Vai sair do Brasil, vai contornar a África do Sul, vai pegar o Oceano Índico. Vai demorar um ano, né? Então não é realista também, né? A Greta Thunberg, ela é mais inteligente que o Trump, claro, mais inteligente que o Bolsonaro. Aí tudo bem, mas né, não é difícil. Mas também você não resolve as coisas assim, né? A Larissa está perguntando se o turismo sustentável é uma solução. Aí você tem que definir o que é turismo sustentável, né?
é um turismo tipo Fernando de Noronha, eu acho que aquele turismo é um turismo regulado, tem muita regulação. E aí fica muito caro. Né? Aí a Larissa está perguntando, né? Se você frequentar na baixa temporada, né? Você fugir dessas janelas, né? Aí, ó. Quando ela comprou uma passagem aérea, constava quanto de CO2 para eu ser ciente desse impacto. Aí você viaja com culpa já, tá vendo? Coitado da gente, é turista, né? O turista sente culpa, o turista chega na cidade, a cidade cheia de problema, aí você não tá nem aí pros problemas da cidade, né? Então o turista vai ser um sujeito com consciência pesada, né? Um sujeito com culpa. Aí é melhor então ir pro parque da Disneylândia, né? É melhor ver no mundo da fantasia, né? Ah, então eu vou pro parque lá, eu sei que é fantasia mesmo, né? A situação do o turista consciente, o turista que sabe ler, né, as realidades locais, né, ele acaba se sentindo mesmo uma espécie de que está cometendo participando de uma ação coletiva danosa para o território, né? Ele vai ficando um jeito mais consciente, né? Aí vai parar de viajar também, vai só para Disney, né? Só para o Beach Park, vai ficar o dia inteiro lá na piscina, né? Confortável, quentinho, né? Porque é difícil também o turista fazer alguma coisa. O que o turista como indivíduo pode fazer, né? Porque não existe um coletivo de turistas, né? Existem milhões de turistas e cada um segue o seu poder de compra, seus desejos, né? Não existe uma forma de autorregular os impactos dos turistas, né? Os turistas mesmo. As empresas sim, né? Claro, a cadeia de hotel, né? Se ela polui, né? Se ela usa muita água, se ela explora os trabalhadores, né, do turismo, se ela paga um salário abusivo, né? Então as empresas têm como diminuir esses impactos, né? Deixar mais riqueza no território, né? Investir mais no território, na preservação ambiental, né? As companhias aéreas fazem isso, né? Você viu a Larissa comprar uma passagem e sentiu culpa, tá vendo? Olha, tô destruindo o ambiente. Se eu encontrar a Greta Thunberg, ela vai me xingar. Né? Vai falar que ela é igual o Trump, vai falar, pô, a Larissa é igual o Trump, igual o Bolsonaro, né? Aí complica, né? Hein, Larissa, o que você acha? O que você acha que o turista pode fazer? Hein, Alisson? O que está ao alcance? A pergunta é, o que está ao alcance do turista? Fala aí, Alisson. Pode falar, Larissa. Pode falar. Eu falo depois. Não, é porque, na verdade, quando eu falei indo fora da sazonalidade, eu achei que seria uma saída, assim. Ou talvez saindo um pouco da... Agora eu posso tirar a máscara, a gente tem inteligente. Ou também fazendo um roteiro diferenciado, também seria uma saída. Tipo, você não deixar de viajar. Sim. Mas você vai fazer um roteiro fora do que a gente tá Do fluxo, né? Fugir do fluxo, Exato. né? Eu concordo, é isso mesmo. Não tem muita coisa que o turista pode fazer. Porque no limite, ele vai deixar de viajar, né? Senão, no limite, ele para de viajar. Quando eu falei do turismo sustentável, acho que se adequa ao que o professor estava falando agora há pouco. Tipo, adaptar o seu roteiro para uma coisa que inclui a sociedade no meio. Então, tipo, talvez fazer igual na Europa, é muito comum utilizar de bike ou do metrô. Tipo, então, você, em vez de ficar fazendo coisas que vai emitir mais CO2 ou prejudicar o transporte... Você usa o transporte público, né? Você usa o transporte público, porque você vai estar junto com a sociedade. Meio que entrar no meio deles, né? Se não você tá contra a gente entra no meio, Exatamente, Larissa. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Esse tipo de coisa, assim, né? São pequenas atitudes, né? Pequenas atitudes somadas. É exatamente o que você falou, Larissa. Eu, quando tento viajar, não só no exterior, mas no Brasil, eu pego um ônibus comum do povo mesmo e vou comer no restaurante local. É mais barato, né? É mais barato e é mais interessante, né? Exatamente. Mas não é mascarado, não tem maquiagem, né? Exato. Como diz o Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Como ela... Exato. Eu tento fazer isso. Igual quando o professor estava falando do Rio, e eu até escrevi aqui, né? Falando que a gente não conhece o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro real, né? Então,
você fala com quem é de lá, o pessoal fala, você conhece o Rio, mesmo que você conhece o Rio de turista. Eu só conheço de turista. A última vez que eu fui no Rio, eu peguei o suburbano, o trem suburbano, fui parar lá em Madureira, eu comi onde eles comem. Sim. Ninguém nem imaginava que eu era turista, mas eu me visto também de acordo. Claro, você não vai ficar com cara de turista, né? Com aquele estereótipo. De chinelo de dedo mesmo. Porque igual quando eu fui para Porto Seguro, você tem como ir para... qual que é o nome do outro lado? Trancoso. E aí você tem duas opções. Você tem a opção de pegar a escuna lá e ir pro outro lado, tipo, é um transporte público mesmo, sabe? Mas é nessa versão de... É tipo balsa, né? Isso, balsa. Ou você pode fazer um passeio à parte. Se você for fazer um passeio à parte, já vai ter um excesso de barcos dentro daquele lugar. Então, talvez vai aumentar o trânsito naval ali. E se você passar e entrar na balsa, já é menos pessoas. Menos pessoas. E para isso que serve política pública, para incentivar esse comportamento, né? Assim, é mais barato, é ecologicamente correto, né? Assim, gera menos impacto. Então, a política pública tem que incentivar, tem que orientar e informar os turistas, né? Porque o mercado não vai fazer isso. E eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando aqui em São Paulo, e que acontece bastante, assim, mas isso é até fugindo um pouco, mas trazendo também essa questão da política pública. Por que aqui em São Paulo tem muito excesso de carro? Porque tem problemas com o transporte, tipo, não tem ônibus suficiente, ou tipo, se tem um ônibus de péssima qualidade. Então as pessoas optam por, tipo, já que eu vou ficar muito tempo no trânsito, é melhor eu pegar dentro do meu carro ou no conforto do meu carro. Sim. Então existe esse excesso de coisas. Então eu acho que é a mesma coisa quando você vai para um lugar que você está indo para uma cidade. Se a cidade oferecer para você aquela qualidade, é certo que você não vai querer pagar mais. O ser humano não gosta de gastar tanto dinheiro, mas é gente rica. Mas normalmente o turismo de massa são pessoas como nós, né? Então, são trabalhadores, Então não vai não querer, tipo, ir. Mas quando você não mostra que consegue fazer isso de forma prática, de forma fácil, ou que é de qualidade, que é tranquilo fazer, e as pessoas também não fazem isso. Volta lá quando a gente teve a primeira aula da questão da segurança. Se você não se sente seguro para você ir num lugar, pegar um ônibus ou um trem, tipo, você acha que você vai se perder e vai dar ruim, vai ser roubado. Então... Verdade. Larissa, você falou uma coisa interessante. Professor, em Nova York, o sistema de transporte público é tão eficiente, eu morei lá há muitos anos, e as pessoas fazem exatamente o oposto do que a Larissa falou. Todo mundo pega o metrô. Ele é tão perfeito que ninguém vai pegar carro. Ele cobre a cidade inteira, né? Inteira. São centenas e centenas de estações, cobre a cidade inteira mesmo. Todas as periferias. É bonito, é até bonito de se ver, né? Eu tenho aqui no meu escritório chama Le Métro de Paris, que é um mapa do metrô de Paris. Ele é maravilhoso. Então cobre tudo. É uma rede, né? É uma rede. São 496 estações. É uma maravilha. E é justamente o que funcionou. O incentivo para o transporte público faz as pessoas deixarem o carro em casa. Né, Larissa? Não, tem gente que ninguém pega. Eu já li reportagem que em Nova York as pessoas nem tiram licença. Elas nem tiram carteira de motorista. Porque é tão caro que elas usam Uber e metrô, né? Exatamente. Todo mundo, celebridades, gente milionária, todo mundo pega. É muito comum em Nova York a gente vê celebridade, Hollywood, gente multimilionária dentro do metrô. Ah, é? Que legal. É muito comum. Eu vi muitas vezes celebridades andando de metrô. Ah, é? Muito comum. Que doido. Porque ele é muito eficiente. Você vai pegar um carro... Você vai ficar horas, né? Horas agarrado no trânsito. Não interessa uma limusine de luxo. Você pode ir de helicóptero, mas não dá para ir de helicóptero para todos os lugares. Não, porque as pessoas podem... as pessoas usam, né? Mas assim, no dia a dia, né? As pessoas pegam o metrô. Muito comum. Você vê artistas, cineastas, todo mundo. O transporte funciona, ajuda, né? Sim. Se bem pensado. É igual o trem também, né? Viajar de trem também. Muita gente, né? Que tem poder aquisitivo de viajar de trem, porque é mais prático, mais seguro, né? No começo da aula de hoje, professor, o senhor falou desses bibelôzinhos da China. Quando eu vou em certos países, assim, mas não tão turísticos, eu tento comprar uns bibelôzinhos feitos à mão.
É alguém que fez sim, no sim. bairro, logicamente do bairro da periferia. Que tem a ver com uma característica da mão de obra, da tradição, da cultura local, né? Foi feito pela própria pessoa que está me entendendo. Sim, sim. Que aí o turismo tem algum impacto no desenvolvimento local. Porque senão, se vier tudo da China, como é em Roma, como é no Vaticano, né? Verdade. Gente, o tempo vai acabar. Atitudes, né? O tempo vai acabar. Quer ver? Daqui a pouquinho acaba, daqui uns 2 minutos, 3 minutos, tá bom? Tá certo. Então a gente encerrou a aula. A turma veio em peso, né? Então a gente tem aqui a turma em peso. E aí, ó, vai acabar. E aí semana que vem a gente retoma essa discussão, ok? Tá bom, professor. Obrigada. Então, boa semana para vocês. Obrigado. Um abraço. Você também. Tchau, Larissa. Tchau, até mais. Tchau, gente. Eu não sei quem tá na aula, tem pouquinha gente. Só tem. Tchau, boa semana. Obrigado. Excelente aula. Excelente. Um abraço, gente.